pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, iniciar nossa live de hoje. Tudo bem? A Aline entrou, a gente estava se falando ainda agora. Sábado, né, à noite, ou a gente está na igreja, ou a gente está descansando, vendo um filme. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Bom, não vou me demorar. Hoje, na live de hoje, eu quero deixar aqui, né, uma palavra que é muito importante para todos nós, né, cristãos, que é Filipenses 4, apenas alguns versículozinhos. A paz, minha irmã Adriana Vilar, paz do Senhor, querida. Em Filipenses 4, né, do 8, a partir do 8, né, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponho em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Tremenda essa palavra, né? Ela é tremendo porque por mais que você queira fugir, por mais que queiramos fugir, por mais que queiramos dar voltas e pensar no que vamos falar e pensar no que, né, vamos projetar, tudo está relacionado aos nossos pensamentos, com o que pensamos. Por isso que o tema dessa live, o tema do nosso encontro hoje é pensamentos que edificam. E vou repetir, não existe outro caminho. Não existe nada que possamos fazer que possa mudar isso, que possa intervir sobre isso. Porque se nós desejamos, ansiamos que coisas na nossa vida, elas tomem, né, um rumo diferente, é pelos nossos pensamentos, do que estamos construindo desses pensamentos. Quais são as projeções que fazemos dos nossos pensamentos? Que construções fazemos dos nossos pensamentos? Qual é a ênfase que a gente dá em nossos pensamentos? Eu li um livro muito interessante há muitos anos atrás, de Joyce Meyer, e essa mulher, ela foi inspiradíssima por Deus quando ela escreveu esse livro, O Campo de Batalha da Mente. Sabe por quê? Porque é real, é verdadeiro. Tudo começa pela sua mente. O livro de Provérbios, ele vai dizer que assim como eu imagino, a minha alma é. O que eu penso é. Aí a gente tem Deus falando, né, pro povo dele,
dizendo assim, em Jeremias, já recitei isso, mas eu vou recitar de novo porque eu amo essa passagem. Jeremias 29, 11. Bem sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O desejo começa onde? O desejo não começa no coração, o desejo começa aqui. É o que eu projeto, é o que eu penso. E aí aquilo vem para o meu coração, isso desce para o meu coração e ali eu vou, concluir. E como que eu vou concluir isso? Então, se você tem pensamento de morte, você tem pensamentos de derrota, se você tem pensamentos sobre o passado, como que vai ser seu presente? Como vai ser o seu futuro? O seu presente, se o seu presente ele é amarrado no passado, se o seu presente ele é amarrado a pessoas que te fizeram mal, que te marcaram de alguma forma, como que vai ser o seu hoje? Como vai ser o seu futuro? O seu futuro vai ser um futuro de fragmentos. Você vai ser uma pessoa fragmentada, porque você tem a historinha de um, tem uma historinha de outro, mas não são histórias, não são vivências, não são lembranças, não são situações que promovem dentro de você pensamentos de vida, pensamentos que edificam. Por isso, nós recebemos de Deus o Espírito Santo que nos move numa habilidade de transformação mental poderosa. E Paulo, ele encontrou isso quando ele disse, finalmente, irmãos, finalmente, tudo que é verdadeiro, qual é a verdade que você alimenta na sua mente? Qual é a verdade que você permite que reside na sua mente? Que verdade é aquela que faz florescer as suas crenças, A sua crença, ela tá fundamentada em que tipo de pensamento, Que pensamento você tem sobre você? Porque olha que interessante, bem sei que pensamento tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha isso. Ou seja, nós temos um Deus que tem pensamentos bons, poderosos, de vida sobre nós, mas que para que esses pensamentos se tornem reais e poderosos em nossas vidas, eu preciso saber que fim eu quero ter. Olha isso. É minha responsabilidade projetar a minha mente, projetar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. É minha responsabilidade conhecer a vida, o caminho da vida, se envolver e se relacionar com o Espírito Santo para que eu conheça os pensamentos de Deus e Ele venha me dar o fim que eu desejo, porque uma vez que eu tenho uma mente transformada em Deus, uma vez que eu venha nascer de novo, acontece o que Paulo estava dizendo aqui, porque Paulo, ele foi um homem que o testemunho de Jesus, a vida de Jesus, foi tão penetrante na vida dele, que ele se transformou da noite para o dia. Você vai ouvir as pessoas assim, ninguém se transforma da noite, para o dia. Depende muito da gente. Depende muito da minha crença, depende muito do que eu acredito, depende muito do que eu permito, depende muito do que eu me submeto, depende muito daquilo que eu me torno dependente, depende muito daquilo que eu decido viver na minha vida e estabelecer os meus pensamentos. Depende muito. Porque se Jesus me encontrar e ele diz para mim assim, olha, a partir de hoje você nasceu, você me pertence, você é uma nova criatura em mim. Tudo novo agora se fez. A sua vida, sabe aquela vida sua para trás, antes de mim? Ela não vai ser mudada. Eu vou usar ela para minha glória, se você quiser, se você desejar. Mas daqui para lá, o que eu vou fazer na sua vida, se você permitir,
é uma vida abundante. E aí, quando você se permite, é possível sim se transformar. É possível sim, em questões de dias, você, sabe, abandonar velhos hábitos. É possível sim você transformar sua mentalidade, porque você está conhecendo o autor da vida. Você está com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que move e revela a Deus para você. O Espírito Santo é aquele que te conduz para lugar de morte, de renúncia, de quebrantamento, de renovo, de avivamento. Sabe, o caminho da transformação, o caminho da renovação. E aí Paulo viveu isso. Se ele viveu, eu posso viver. Você pode viver, mas é a decisão. É a decisão que a gente precisa tomar sobre os nossos pensamentos, né? Se eu vou permitir que o Espírito Santo ele produza em mim pensamentos de vida, pensamentos que edificam. Se eu vou dar acesso a ele para mover as águas do meu interior. Se eu vou permitir que ele faça a limpeza e a faxina que eu resisto, se eu vou permitir. Então, não adianta a gente esperar Deus fazer algo que depende de mim, depende de você. Sabe, o fim que desejais, qual é o fim que você deseja? Qual é o fim que você espera? O que você deseja alcançar de Deus? Bom, se você está esperando alcançar de Deus e existe algo que você possa fazer, minha irmã, meu irmão, então faça. Faça. Isso talvez é o quê? É a sua credibilidade, é você se tornar uma pessoa crente de verdade, né? Crer de verdade no Senhor, crer na palavra dele, acreditar que aquilo que ele fez é poderoso e não importa o tempo que foi feito, ela continua sendo poderosa hoje na sua vida. É o pensamento, é aqui. Eu começo crendo aqui, eu começo estabelecendo aqui, eu começo destravando aqui. Então, eu tenho, sabe, dois caminhos, eu tenho opções. Ou eu elevo meus pensamentos para Deus, ou eu vou ser escrava de uma mentalidade imatura. Ou eu vou ser escrava de uma mentalidade carnal. A pessoa carnal, ela caminha em direção à morte. A pessoa carnal, ela vive só em luto. Luto porque perdeu um trabalho, perdeu um marido, perdeu um filho. Sabe? Você está sempre em luto. Quem perde um marido, né, que morre, ou quem perde um filho, ela tem motivos para estar de luto. Porque perder um filho não é para qualquer pessoa superar esse luto. Mas ela tem um motivo para estar naquele luto. E ainda que tenha um motivo para ela estar naquele luto, e para ela ser difícil romper o luto, te falar uma coisa, é difícil também. É difícil, é difícil. Mas vou te falar uma coisa, é possível passar pelo vale da sombra e da morte e chegar no destino de Deus, ainda, entende? Ainda que você tenha perdido a coisa mais importante na sua vida. É que eu conheço duas mulheres, uma delas é a minha sogra. Eu falo para ela, você é mulher com uma fé que eu desconheço. E ela olhou para mim e ela ficou espantada. Ué, por quê? Eu falei, sabe por quê? Você aprendeu a ser sozinha, você não teve psicólogo, psicanalista, você não teve pastores ali ministrando sobre você. Minha sogra nem lê, ela sabe. Mas, aqui, ó, sabe o que ela sempre falou? Eu creio em Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Deus é Deus, Ele não mudou, Ele continua me amando. Aqui. E aí eu falei pra ela assim, quando eu descobri que ela era a mulher mais cheia de fé que eu conheci na vida. E eu falei pra ela assim, mulher, você é a pessoa mais cheia de fé que eu conheço nessa vida. E ela olhou pra mim espantada, né? Porque você aprendeu a ser mãe de um filho morto. Difícil, muito difícil. Mas sabe o que é poderoso?
ela não deixou que o luto travasse a mente dela. Ela não permitiu que, sabe, a perda cauterizasse a credibilidade dela em Cristo. Porque diante de tudo isso, ela olhou para Deus e disse assim: só Deus pode me salvar. Só Deus, só Ele. Eu não tenho ninguém, eu só tenho a Ele. Então, é aqui, pensamentos que edificam. Paulo disse: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que ocupa o nosso pensamento, o que a gente permite que ocupe o nosso pensamento. Sabe aquela pessoa amarga e negativa? Você viu quando você vai conversar com uma pessoa negativa? Eu já fui assim negativa, eu já fui tantas coisas, meu Deus. Sabe uma pessoa negativa, quando você vai conversar com ela, ela não consegue falar outra coisa a não ser as coisas ruins. Porque é o que ela acredita. Esse é o pensamento e a percepção que ela tem dela mesma. Então ela só reclama, só murmura, só pragueja. Ela não consegue ver vida. Ela não consegue olhar, sabe, o lado bom da sua vida. Assim, ela teve um passado ruim, ela teve uma vivência ruim, ela teve um histórico ruim, sim, ela teve. E não precisa continuar tendo hoje. Não precisa continuar tendo agora. Ai, mas como que eu mudo isso? Aqui. Você não tá mais em cadeia, você não é mais prisioneira de ninguém. Você não precisa, sabe? Você não tem que continuar permitindo que esses acontecimentos continuem sendo a sua verdade, porque passou. Você hoje é livre em Cristo. Você hoje tem o sangue de Jesus sobre a tua vida. Você recebeu o Espírito Santo como o penhor de Deus em você. A palavra fala que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. A palavra fala que toda a dívida que era contra nós, ela foi paga, ela foi quitada, ou seja, você é livre. Mas a gente não gera esse pensamento saudável a respeito de nós. Nós estamos em Cristo, mas acreditamos que estamos com dívidas com Deus. Não, você não tem dívida com Deus. Jesus pagou a sua dívida. Muito pelo contrário, o que Deus tem por você é amor, Ele te ama. A graça dele é disponível e acessível para que você acesse a sala do trono. Paulo disse: e nos acheguemos com humildade à sala do trono. Como que você acessa esse lugar? Através da justificação pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele derramou o sangue dele naquela cruz. Aquele derramar, ele é muito mais do que só um passaporte para você na eternidade. Ela é uma vida completa aqui na terra. Ela é completo para que você viva, para que você se renove, para que você se transforme. Então a gente tem que sair desse mecanismo, desse automático, sabe? Que implantaram na gente, sabe? Uma programação, né? Que foram fazendo com a gente quando era criança, sabe? Quando você é criança e ali você, né? O seu pai, a sua mãe fica falando coisa, porque você é muito ruim, porque você é burro, porque você não presta, porque você é isso. Aí você cresce, aí você vai pro colégio, né? Aí você chega no colégio e seus amiguinhos falam, porque você é muito ruim, porque você é péssimo, ninguém gosta de você, você é feio, você é burro, você é isso, você é aquilo. Começa a te dar títulos, nomes. E aí é engraçado que assim é automático, a gente assume isso, sabe? A gente assume e a gente perpetua, a gente pega, sabe, esses títulos todos e a gente agarra e a gente fala assim: não, eu sou isso. Eu me identifico mais com isso do que com a palavra.
Eu me identifico mais com isso do que o espírito de vida. Eu me identifico mais com isso, com esses pensamentos que eu tenho. Ai, eu sou fracassada, eu sou derrotada, eu sou isso, eu sou aquilo, porque ninguém gosta de mim, porque não, Deus, ele não me ama o suficiente. Você já viu quantas vezes a gente cai nesses pensamentos? A gente repete, né? Isso é repetitivo na nossa vida. Por quê? Porque a gente não transforma a nossa mente. A gente não se edifica, a gente não edifica a nossa mente, a gente não edifica a nossa alma. O Espírito está dentro de nós, sabe? Movendo as águas de Deus. E o mover das águas de Deus é legal, gente, porque ela não é assim, não. O mover da água de Deus é assim, ó. Ó, é o contrário, é para lá, ó. De dentro para fora, de dentro para fora. Ou seja, né? Sai. É uma água que remove, que tira, sabe, que limpa. Mas eu tenho que permitir. Eu tenho que, sabe, começar a projetar isso na minha mente. Eu preciso projetar isso na minha vida. Eu preciso projetar isso para o meu caminhar. Eu sou cristã, eu sou serva do Senhor, e sim, Ele me ama. Eu preciso crer nesse amor. E é tão engraçado como a gente fala de boca para fora, né? Deus me ama. E o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. A gente só canta, mas a gente não vive essa verdade. Porque a gente se acha um ser insignificante. A gente tem dúvida desse amor de Deus. Não, eu acho muito engraçado isso quando a gente conversa com as pessoas, porque assim, é algo que é comum, é rotineiro, é algo que se tornou nosso, parece, sabe? Não, porque Deus te ama. Não, eu sei, Deus me ama, sim, Ele me ama. Não, o amor dele é incondicional, eu sei que Ele me ama. Mas quando eu tô comigo mesmo, sabe? Quando eu tô no meu secreto com Deus... Ai, há tanta dúvida de que se realmente esse amor ele é real na minha vida. Ai, quando algo dá errado pra gente, ou quando a gente não recebe aquilo que a gente acha que merecia receber, ou quando a gente não é reconhecido por aquilo que nós achávamos que merecíamos ser reconhecido, aí, né, a gente fica assim, ai, será que Deus me ama? Será que realmente Deus, Ele olha para mim? Será que Deus me ama? Senhor, será que Tu me ama? Porque eu não sinto esse amor dentro de mim. Ué, como assim? João 3,16 está lá de quê? De enfeite? Não. João 3,16 está lá para você se lembrar que Deus deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é muito importante, amados, é muito importante a gente mudar o nosso pensamento. É muito importante a gente mudar o nosso olhar para a palavra. A palavra, ela não é um livro qualquer, sabe? A palavra, ela é a palavra de Deus, é Deus falando comigo e com você. A palavra é alimento para a nossa alma, o nosso espírito. A palavra, ela é cura para nós, porque ela reflete, né, o caráter de Deus para nós. A palavra, ela declara os pensamentos de Deus sobre nós. E o pensamento de Deus sobre eu, sobre você, nunca foi nos destruir. Nunca foi nos destituir do reino. Sabe, a vontade de Deus nunca foi que estivéssemos sujeitos ao pecado e às maldições. O pensamento de Deus para nós nunca foi que um dia nós viéssemos morrer e existir a possibilidade de ir para o inferno. Esse nunca foi o plano e o pensamento de Deus. Nunca. O pensamento de Deus foi gerar algo, foi, né, formar algo em que Ele pudesse se relacionar, ter ali uma comunhão, que pudesse compreender, sabe? Talvez eu falando, compreender, sabe, a essência de soberania dele. Portanto, Ele nos deu livre arbítrio. Ele não nos fez,
sabe, robozinhos ali programados para obedecê-lo. Ele poderia ter feito, mas ele não fez. Mas ele nos fez livre para decidir se queremos estar com ele ou não. Por um bom tempo, muito tempo, Adão e Eva desejaram estar com Deus. Gostavam dos momentos de entardecer com Deus. Até que uma outra verdade, que não era a verdade absoluta de Deus, ocupou a mente de Eva. Quando Satanás chega ali e oferece para Eva a possibilidade de ser como Deus, ali ele mexeu naquilo que já estava, sabe, borbulhando na mente dela. Já havia uma dúvida, já havia um questionamento. E ele só se aproveitou da oportunidade. Então ela já queria, ela desejava aquilo, a mente dela pensava, sabe, creio eu, vagando, por que Deus nos proibiu de comer daquele fruto? Por que Deus falou que o dia que eu comer daquele fruto eu vou morrer? Mas por que Deus falou isso? Deus não deu explicação, Deus só falou: se você comer daquela árvore, daquele fruto, você será como eu sou. Mas certamente morrerá, porque a imutabilidade era apenas do nosso Deus. E aí, sabe o que acontece? Ela come. E aquilo, sabe, que ela deu oportunidade, deu vazão, sabe, se tornou a verdade absoluta. E o que Deus havia falado? Olha, se você me obedecer, se vocês, sabe, não forem para aquela árvore ali, vocês vão viver. Eu vou continuar aqui, me relacionando com vocês. Vocês vão me ver e eu vou vê-lo. E nós vamos, sabe, nos identificar. Só que, por um tempo, não sei o que aconteceu, né? Nós somos humanos e eles eram humanos, então a gente pode imaginar mais ou menos o que passava pela mente. É porque a gente, parece que a gente se cansa, sabe? Se cansa desses momentos com Deus, a gente se cansa da verdade absoluta, meio que a gente se cansa, ao mesmo tempo que a gente quer, mas a gente está cansado, a gente se cansa de, meu Deus, será que isso realmente é verdade? Será que realmente é assim? Por quê? Porque parece que é demorado você, sabe, viver essa verdade, até que o diabo ele vem e rouba de vez. Ela toma essa verdade absoluta de você e ele bota aquele que é melhor, aquele que é mais favorável para a sua carne, aquilo que é mais gostoso para a gente. Só que ele é gostoso momentaneamente, porque o que o inimigo traz nos tira do lugar de vida. O que o inimigo estabelece para nós nos tira do lugar, sabe, de esperança. Essa é a intenção do diabo: matar, roubar e destruir. Ele não falou quem ele era de verdade, porque se ele falasse quem ele era de verdade, eu duvido que a Eva teria lá aceitado, né, a sua fruta. Mas ele não falou, ele omitiu. Ele persuadiu a verdade de Deus dentro do conceito dele. Não, sim, morrer é para conversa fiada, você não vai morrer nada. Os seus olhos serão abertos. Aí, tipo assim, mas eu tô enxergando, vai ser aberto em quê? Você vai ver o que você nunca viu na sua vida. Você vai sentir o que você nunca sentiu na sua vida. E aí, ela substituiu a verdade absoluta de Deus. Então, sabe, e nós hoje estamos tendo a oportunidade pela palavra de gerar, sabe, de trazer de volta a mente de Deus sobre nós, de trazer de volta a essência de Deus, através da palavra. Seria muito bom se nós tivéssemos, né, um outro caminho, mas não tem. O caminho é esse. O caminho é eu, sabe? Olhar a palavra do Senhor, meditar e crer. Quando o Senhor fala que eu sou amada, quando Ele fala que eu sou filha, quando Ele diz em Efésios 1 que eu sou escolhida, que eu sou selada, quando a palavra diz que não há mais, sabe, quando eu estou em Cristo Jesus,
Isso é real, isso é verdadeiro. E é essa verdade absoluta que eu tenho que cultivar aqui. Quando o Senhor ele fala, olha, credes em mim, creia nele de verdade. Quando o Senhor fala, vinde a mim, você que está cansado, vinde a mim, porque eu vou te aliviar. Isso é verdade. Ele alivia. Não é como a gente quer, não é como a gente deseja, mas ele alivia. Porque é espiritual. Você ter uma mente que se torne uma mente viva e uma mente, sabe, edificada, a gente tem que transicionar. A gente precisa sair do natural, a gente precisa sair, sabe, dessa carnalidade, ação carnal, em que, eu acho que sim. Não, é o espiritual revela as coisas de Deus, o espiritual revela a essência de Deus, o espiritual mostra quem é Deus. E aí você vai começar a ler a palavra e você vai começar a se identificar com ela. Sabe por quê? Porque a sua mente está sendo edificada pela palavra. E a palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa. Eu vou sempre falar isso porque, gente, é extraordinário que a palavra, ela produz dentro da gente quando nós decidimos seguir Romanos 12:2, que é um versículozinho tão coisa mais, meu Deus, é de uma significância muito poderosa para a nossa vida. É eu entender que a vida, ela já está aqui, ó. A vida está aqui. Entende? A vida está aqui. Aqui está a vida. Aqui está a história do meu Salvador. Aqui está a história da fonte de águas vivas. Sabe, João 4, João 7, em que Jesus dá a referência de si como fonte de águas vivas. Em Apocalipse, que ele dá a referência dele como fonte de águas vivas. Está aqui. Está aqui. E quando você, sabe, começa a comer da palavra, você começa a se alimentar dela, a sua mente, ela vai se transformando. Você vai, sabe, começa a desprezar, sabe, aquelas verdades que são verdades, mas elas não devem ser a sua verdade porque ela é verdade do outro, porque ela é verdade do diabo. E aí você não precisa, sabe, se agarrar a essas verdades. Você precisa se agarrar à única verdade, que é plena sobre você. É uma verdade que fala, né, como que Deus te criou, como que Ele decidiu te salvar e qual é o final que Ele tem para você. Então, né, qual é o tipo de mentalidade que eu estou produzindo na minha vida, né? Que eu estou produzindo, não, mas que eu decido semear todos os dias. Né? Que pensamentos são esses? É pensamentos de paz? É pensamentos de mal? O Espírito Santo vem e, sabe, projeta algo em mim, brota coisas dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu retruco aquilo, eu ignoro, porque não... Eu olho para mim, não é isso que eu vejo. Essa vai ser a verdade, sabe? A verdade construída por você, construída pelas circunstâncias. A verdade de Deus, ela, gente, de verdade, ela é surreal e poderosa e é real ao mesmo tempo. É só a gente voltar no Antigo Testamento e ver o que Deus fez com Noé. Olha o que Deus fez com Noé. Deus matou todos os seres humanos, só Noé viveu com a família dele. Imagina se no dia lá, Deus fala com Noé, né? Se Noé construa uma arca, porque eu vou trazer um dilúvio e todo ser que respira morrerá. Gente, como crer? Como crer? Mas sabe o que eu imagino? O que alimentava Noé? Acho que o que alimentava Noé, sabe? Era algo que ele se permitiu ter dentro dele. Porque naquele tempo o Espírito Santo, ele não era revelado. Mas aqueles que pertenciam a Deus, eles tinham o Espírito Santo. E aí o Espírito movia dentro dele aquela certeza,
sabe? E você não tinha igreja, você não tinha pastor, você não tinha ninguém, era você e Deus e você. Sabe, você acreditar naquilo e você construir uma arca dentro de uma civilização perversa, má, ruim, e todos rindo, zombando de vocês e ninguém acreditando. Ah, não é, nunca choveu, você acha que vai chover agora? A própria terra regava as plantações, olha que lindo. Mas Deus disse que iria chover. Deus disse que todo ser que respirava iria morrer. Mas que se Noé desse ouvido para ele, Noé iria viver juntamente com seus filhos e repovoar a terra. Olha que tremendo. Noé acreditou. 100 anos, olha isso. 100 anos construindo a arca. 100 anos se passaram e Noé não deixou de crer um minuto no que Deus havia dito para ele. Ele creu. Ele estava vivendo numa era de quê? De perversidade, de frieza, de maldade. Mas essa não era a verdade para ele. Não era a verdade absoluta. Noé sabia que existia um Deus Todo-Poderoso. E esse Deus havia falado com ele. Esse Deus deu uma missão para ele. Esse Deus deu um propósito para ele. Esse Deus, sabe, trouxe uma verdade absoluta sobre a mente dele. E sabe o que Noé fez? Ele creu. Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela. A gente gosta dessa passagem. E vai para a terra que te mostrarei. Abraão, gente, eu vou sair do meu conforto, de tudo que eu tenho que abrir mão de tudo para seguir uma voz que eu nem conheço, mas eu tenho as histórias dos meus antepassados. As histórias dos antepassados para Noé foi suficiente para que ele largasse tudo e seguisse a voz de uma pessoa que ele não via, que ele não viu, não tocou, mas ele ouviu. Ele creu aqui e depois ele concretizou no seu coração. Olha que tremendo! E Abraão se tornou pai de multidões. Gente, então é aqui na nossa mente. Edifica a sua mente pela palavra. Ouça a voz do Senhor. Olha, imagina Ezequiel diante de um vale de ossos secos. E ele falando assim, Deus mandando, profetiza Ezequiel. Olha que loucura. Ossos secos. Acabou. Tem nada mais que você possa fazer. Tem nada. Mas Deus é Deus. Deus muda tudo. Deus move, Deus para tempo. Deus retrocede, Deus avança. Por mim, por você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, se Ele tiver que fazer algo para cumprir o propósito dEle na sua vida, Ele vai fazer. Mas para que Ele faça, você tem que crer. Os seus pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus, para que quando Ele falar com você, você compreenda, você se submeta, você aceite, você viva e você reflita isso. E aí Ezequiel está lá diante do vale de ossos secos. E Deus fala, profetiza. Ezequiel, profetiza. Imagina o Ezequiel tendo que profetizar por um vale de ossos secos. Meu Deus, osso vai enxergar, vai ouvir alguma coisa? Deus é o dono da vida. Deus é dono do céu e da terra. Deus tem o controle do inferno. Tudo está no controle dele. Ossos, ouçam, escutem a voz do Senhor. Os ossos podem não escutar a minha voz, mas a voz de Deus ele tem que escutar. Porque a voz de Deus ele é transcendente, não é, sabe, algo material, físico, natural, é algo espiritual. As coisas de Deus é espiritual, Deus é o Deus do impossível. Deus é Deus do impossível. Como pode um Deus nos amar tanto e nos acolher
e habitar dentro de nós e nos aceitar e nos permitir entrar na sala do trono. Ai, gente, eu me arrepio quando eu falo disso. Sabe, Deus é Deus que, sabe, rasgou, sabe, o véu que separava, já não separa mais. Sabe, o véu que separava, já não separa mais. Agora você, sabe, você é livre para entrar. Mas você precisa crer. Você precisa entender na sua mente que em Deus não há limites para você. Limites. Eu tinha um pastor que me falava assim: o céu é o limite, ou seja, é infinito. O céu é infinito. Aonde Deus está é eterno. Nós vamos viver eternamente com Ele se nós vencermos. Então, mude aqui, mude a sua mentalidade, visão, sabe? Para de focar naquilo que te paralisa. Para de focar numa verdade que não é aquela que Deus diz para você. Vai para a palavra. Pega a palavra e começa a declarar ela em voz alta, até que ela torne a sua verdade. Repita e repita e repita e repita e repita, até que ela seja única e plena na sua vida. Sabe, acredite quando a palavra do Senhor diz que você é propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade exclusiva do Pai. Eu sou a casa a qual Ele habita. Ele ama habitar em mim. Deus ama se relacionar comigo. Deus ama falar comigo. Só que hoje eu ouço Deus hoje através do Espírito, porque hoje os meus pensamentos, eu procuro que eles sejam os pensamentos de Deus. Isso não quer dizer que eu não vou, em algum momento da minha vida, eu vou, sabe, que eu vou ficar nesse patamar 100%. Não, infelizmente, a gente erra, tropeça, mas errar e tropeçar não quer dizer que você tem que viver sempre assim. Você precisa tomar posse. Precisa tomar posse da morte de Jesus na cruz, naquela cruz por você. Você precisa tomar posse da cura de Deus na tua vida. Você precisa tomar posse. Você precisa se apropriar da palavra. Se aproprie da palavra de Deus. Viva pela palavra. A palavra de Deus, ela é única. Que se você meditar, ela transforma, ela tem o poder de transformar a sua mentalidade. Por isso, Deus disse para Josué. Josué estava com medo. Josué estava inseguro de liderar um povo. Moisés foi um cara que sofreu muito, gente. Moisés sofreu demais conduzindo aquele povo que saiu do Egito. E Josué viu tudo aquilo que havia acontecido com Moisés. Josué viu a dureza de coração. E aí, quando chegou o tempo de Josué ser levantado, aleluia, Deus fala com ele: Josué, não temas, tenha bom ânimo, eu te esforço, eu te ajudo, esforça-te, eu te ajudarei. Josué, sabe, não tem a minha lei? A lei que Moisés escreveu, que aquele tempo, né, era a lei, sabe? As escritas de Moisés, medita nela de dia e de noite. Sabe por quê? Porque se Josué meditasse de dia e de noite, a verdade absoluta na mente, no pensamento de Josué, não seria as coisas ruins que ele viu do povo que saiu do Egito. Não seria o sofrimento apenas que Moisés sofreu, mas seria a promessa que Deus havia feito lá atrás a Abraão. Ai, não é lindo isso? Gente, é demais. Existia a promessa, mas existia, sabe, os roubadores da promessa. O diabo é o roubador da promessa. E tudo aquilo que aconteceu no deserto
foi suficiente para Josué temer. E Josué tinha medo, tinha suas limitações. Mas quando Deus falou com ele, Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, estou contigo, sabe, minha lei, meus mandamentos, medita nela de dia e de noite. Não aparta sua boca deste livro, porque se ele meditasse de dia e de noite, todo aquele pensamento que ele tinha, sabe, que produzia medo e insegurança de ele ir para a terra prometida, mesmo sabendo que Deus havia dado, iria ser derrubado. Porque ele ia começar a se lembrar, sabe? Ele ia começar a se lembrar do perdão de Deus para Adão e Eva. Ele ia começar a se lembrar do que Deus fez em Noé. Ele ia começar a se lembrar, sabe, do que Deus fez com Abraão. E ali, apesar, sabe, do mal, do ruim, da dificuldade, Deus, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. E aí, sabe o que aconteceu com Josué? Josué se levantou. Aí Deus viu nele a coragem. Deus falou o que para ele? Josué, vai, prepara o povo por 3 dias, santifique, e eu farei maravilha no meio de vós. E qual foi a maravilha que Deus fez? A gente já sabe. As muralhas de Jericó, gente, quem podia derrubar aquelas muralhas? Ninguém. Mas eu tenho que crer que Deus derruba muralhas. Que instrumento derrubaria aquilo? O poder de Deus derruba muralhas. O poder de Deus dissipa trevas. O poder de Deus quebra maldições. O poder de Deus liberta. O poder de Deus cura. Só que eu preciso crer. Eu preciso focar naquilo que me leva em direção ao que me produz vida. Eu preciso voltar os meus olhos para o Senhor, para que eu viva os propósitos dele para mim. Então essa é a minha palavra para você nessa noite. A minha palavra para você hoje, o meu compartilhar com você hoje, é que você se permita transformar a sua mente. Que você se permita que o Espírito Santo gere, te ajude e leve você a gerar pensamentos que edifiquem a tua vida. Pensamentos que te tiram do lugar de morte para o lugar de vida. Do lugar de perda para o lugar de ganho. Do lugar da desonra para o lugar de honra. Para um lugar do lugar de tristeza para dupla alegria. Tudo isso tem na palavra. Deus é aquele que faz a estéril mãe de filhos. E Deus é aquele que pega o pobre de um monturo e coloca num trono. Deus, ele faz isso. Só que para você viver isso, é aqui. Tudo começa aqui. Então que você possa se apegar à palavra do Senhor, que você possa ser renovada nessa noite, se renove, sabe? Vai para o seu momento a sós com Deus, vai para o seu particular com Deus, coloca, derrama seu coração, confesse para Ele a tua mente, os teus pensamentos, sabe? Conta para Ele tudo que está ocupando dentro de você e permita-se ser transformada aqui. Permita-se nascer de novo e veja o reino de Deus sobre você. Então essa é a palavra que eu tenho para você nessa hora, em nome de Jesus. Vou estar fazendo uma oração, né, para que a gente consiga romper esses grandes desafios que sempre vêm até nós para nos paralisar e para arrancar aquilo de mais precioso, que é a verdade absoluta de Deus em nós. Então, vou estar orando por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela é viva, eficaz, ela é poderosa. Que nesta noite, Deus, a tua palavra, ela tenha rumo certo aos nossos corações, nos ajudando, nos conduzindo, nos auxiliando, ó Deus, nesse tempo de incerteza, a ter uma mente transformada e renovada pela verdade absoluta da tua palavra.
Que o nosso coração, Senhor, não seja ocupado pelas coisas do hoje, dos momentos atuais que, de certa forma, tiram a nossa paz. Mas que a Tua verdade em nossa mente, em nosso coração, possam produzir, Senhor, frutos de vida. E que possamos nos alimentar dele e alimentar as muitas outras vidas, Senhor, que olham para nós e esperam algo de nós. Nesta hora, Espírito Santo, vivifica as minhas irmãs e meus irmãos, nos vivifica pela Tua palavra e nos encoraja, Espírito Santo, a sair do conformismo, da zona de conforto e a viver verdadeiramente aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Em nome de Jesus, abençoo vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, um domingo abençoado no Senhor, uma semana excelente em Deus, e que você possa viver no ordinário o extraordinário de Deus. Então fiquem na paz do Senhor. Muito obrigada pela companhia de vocês, da Aline, da Vera, da Rita, da Maria Ranieide, da Nilcia, da Eliette. Agradeço da Rita. Eu agradeço pela companhia de vocês. Obrigado por estarem comigo nesse momento. Eu estou um pouco cansada, fiz uma ministração agora à tarde, meu dia foi bem corrido, mas eu agradeço ao Senhor por cada oportunidade. Agradeço por vocês estarem aqui me ouvindo mais uma vez, mais um pouquinho, e a gente vai se ver agora só no próximo ano. Então, eu desejo um Natal, apesar da perda dos tempos difíceis que temos vivido nesses dias. Muitos não acham alegria para realizar o Natal, para transicionar 2021 para 2022, mas eu quero dizer para você, você venceu, você chegou até aqui. Então acredite que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então permaneça firme, seja corajoso, seja corajosa, viva o milagre de Deus na sua vida. Não duvide da sua identidade, não duvide da paternidade de Deus. Rompa os seus limites, decida voar, decida ser livre. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Escolha sempre os caminhos de Deus para você. Ela tem um destino certo. O destino certo é o céu. O destino certo é a eternidade. O destino certo é a coroa de vida, é a coroa de glória, é o galardão. Esse é o nosso destino certo. Então, que você tenha um Natal maravilhoso, abençoado por Deus, com a sua família, e uma chegada de 2022 com muita alegria, com transicionando na sua mente e no seu coração, para viver o novo de Deus, uma nova etapa na sua vida espiritual, ministerial e familiar. Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijinho no coração de cada uma. Grata por vocês, meninas. Fiquem com Deus.